Deus abençoe a sua vida. Nesse dia de hoje, eu sou o pastor Luiz Felipe e você está mais uma vez aqui no nosso canal para aprender um pouco da palavra de Deus. E nesse vídeo de hoje, vamos falar sobre os 3 tipos de sermão que enfraquece a igreja. Os 3 tipos de pregações que enfraquecem a igreja. Certo? Então, pegue aí a sua Bíblia e pegue também seu caderno e sua caneta para a gente aí conversar um pouco sobre esses 3 tipos de sermão que enfraquece a igreja. O primeiro tipo de sermão que enfraquece a igreja é o sermão sem Bíblia. Aquele sermão que não tem Bíblia. Aquele sermão que o pregador começa lendo um versículo, depois ele começa a conversar sobre a vida dele, ele começa a contar um caso que aconteceu na rua, ele começa a contar sobre uma viagem que ele fez, ele começa a contar sobre uma situação que acontece no dia a dia. Esse é o sermão sem Bíblia. Esse é o primeiro sermão que enfraquece a igreja. É um sermão sem Bíblia, um sermão sem conteúdo, um sermão que você fica só de braços cruzados ouvindo a história do pregador, ouvindo a história ali do missionário. Não. A gente, como igreja, não precisamos de ouvir história, precisamos de ouvir a palavra de Deus. Jesus contava parábolas baseado na palavra de Deus, parábolas que edificavam. Tá certo? Jesus contava histórias que edificavam a nossa vida, baseado no Antigo Testamento, baseado na palavra de Deus, baseado também na vida dele como filho de Deus. Então, o primeiro sermão que enfraquece o povo de Deus é o chamado sermão sem Bíblia. O sermão precisa ter Bíblia. A sua pregação, ela precisa ser baseada, ela precisa ser roteirizada aqui dentro da palavra de Deus. Então, esse é o primeiro sermão que enfraquece a igreja. É aquele sermão sem Bíblia, aquele sermão fraco, aquele sermão que não tem baseamento bíblico. É um sermão que o pregador lê um versículo aqui na sua frente, depois ele some da Bíblia. Ele começa agora a desferir vários casos. Mas olha, o que a Bíblia vai dizer em 2 Timóteo, capítulo de número 4, verso número 2. Prega a palavra, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda e exorte com toda longanimidade e doutrina. Pregue a palavra. O primeiro sermão que desanima, que mata, que enfraquece a igreja é o sermão sem Bíblia. Por isso, pregue a palavra. Anotou aí? O primeiro sermão que enfraquece a igreja é o sermão sem Bíblia, um sermão sem conteúdo, um sermão que o pregador lê a palavra, ele some e começa a contar caso. Não seja um pregador contador de caso. Seja um pregador que pregue a palavra. Esse é o primeiro sermão. Segundo sermão que enfraquece, que mata a igreja, que desanima o povo, é o sermão que só condena. O sermão que só condena. Às vezes alguém vai dizer assim, mas eu sou o pregador de cajado, eu sou o pregador de cajado. Sim, você só prega cajado? Você não mostra o arrependimento para a igreja? Você corrige, mas você também não dá uma oportunidade de igreja se arrepender, você só prega cajado? Segundo sermão que enfraquece a igreja é o sermão que só condena. É aquela pregação que só condena, que ele não oferece uma oportunidade de arrependimento. Não oferece uma oportunidade de arrependimento. Claro que na nossa pregação tem que ter repreensão, com certeza. Na nossa pregação tem que ter falar sobre o pecado. Mas na pregação também tem que ter a oportunidade do arrependimento. Cristo sempre deu a oportunidade do arrependimento. Deus ele sempre apresentou a condenação do povo, mas também sempre apresentou, se houver arrependimento, há perdão. Se houver arrependimento, há perdão dos pecados. Então, o segundo sermão que enfraquece a igreja, que enfraquece o povo de Deus, é o sermão que só condena, que não oferece uma oportunidade de arrependimento. Imagine. Agora observe o que a Bíblia vai dizer. João, capítulo 1, verso 17. Lembra-se o seu discípulo de que? Lembraram o seu discípulo que está escrito, o zelo da tua casa me consome. Claro que precisa zelar pelo povo de Deus. Pregando sim, que Deus ele pode trazer para você uma condenação, mas também que pode dar oportunidade do arrependimento. Segundo sermão é esse, o sermão que só condena. É o camarada que sobe lá no púlpito e começa a condenar a igreja toda. Ele condena todo mundo, esquecendo que a palavra corta primeiro nele. Esquecendo que Deus deu a palavra primeiro para ele, falou com ele em primeiro lugar.
Então, esse segundo tipo de sermão que enfraquece a igreja é o sermão que só condena, é um sermão que não oferece uma oportunidade do arrependimento. Não ser esse tipo de pregador que sai condenando todo mundo sem oferecer arrependimento, porque um dia ofereceram a oportunidade de arrependimento para você, tá certo? Seja também gentil, tá certo? Tenha a humildade de reconhecer que você também um dia irá oferecer o arrependimento e é por uma obrigação sua oferecer também um arrependimento. Esse é o segundo tipo de sermão que enfraquece o povo de Deus. É o sermão que só condena sem oferecer arrependimento. Devemos zelar pela casa de Deus, zelar pelo povo de Deus, mas também oferecer arrependimento, para que esse zelo não seja um zelo só para condenar, para limpar, mas seja um zelo que atrai o povo para perto de ti para chegar aos céus. Certo? E terceiro e último tipo de sermão. E você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aí no nosso canal, tá certo? Ative o sininho das notificações, deixa aí um comentário, envie para uma pessoa que precisa ouvir esse vídeo, assistir esse vídeo, e que Deus ele te abençoe. E vamos para o terceiro tipo de sermão. O terceiro tipo de sermão é aquele sermão que é pregado somente para agradar. É aquele sermão que é pregado somente para agradar. Que não fala sobre pecado, que não corrige, que não traz uma correção, que não traz um arrependimento para o povo. É aquele tipo de sermão que não traz algo para o povo assim, chegar perto de Deus. É um sermão que só agrada ao ego. É um sermão que só agrada. É um sermão que só passa a mão ali por cima do ego das pessoas. O terceiro tipo de sermão é o sermão para agradar. Não, eu vou agradar aqui nessa pregação porque essa igreja é grande, essa igreja é imensa, você é reconhecido, talvez eu volte de novo. Não, de maneira nenhuma. Sua função ali não é agradar a igreja, não. Sua função ali é pregar a palavra de Deus para atrair pecadores para Cristo e acabou. Goste ou não da palavra, sua função é pregar a palavra de Deus. Não é agradar o público, não, de maneira nenhuma. Então, o terceiro tipo de sermão que enfraquece o povo de Deus é o sermão que é pregado só para agradar. Evita falar sobre pecado. Ele evita falar sobre o castigo de Deus. Ele evita falar sobre o inferno. Ele evita falar sobre a crucificação. Ele evita falar sobre o perdão. Ele evita falar sobre o pecado. Esse é o sermão que só é ministrado para agradar. Esse é o terceiro tipo de sermão que destrói, que enfraquece o povo de Deus. É o sermão que é ministrado só para agradar. Cuidado. Cuidado, porque você está achando que está fazendo bem, que todo mundo gosta de você. Tá certo? Antigamente, quando um profeta chegava em um lugar, chegava um profeta, chegava um sacerdote, as pessoas temiam. As pessoas temiam porque ali vinha a palavra de Deus. Tá certo? Então, esse é o terceiro tipo de sermão. E para basear o terceiro tipo de sermão, 2 Timóteo 4,13 vai dizer assim: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo a sua própria cobiça, com que sentindo coceira nos ouvidos. Observe. Chegará tempo que eles vão procurar os mestres para falar o que agradam a ele. Amém? Que Deus ele te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.